hoje nós vamos estudar sobre o sistema político-econômico capitalista. Todo país ele possui um sistema político-econômico que organiza as relações sociais e o modo de produção de suas atividades econômicas e a distribuição das riquezas geradas por essas atividades. Existem dois sistemas político-econômicos no mundo hoje, que são o capitalismo e o socialismo. Atualmente, a maior parte dos países do mundo ela é capitalista e é esse sistema que a gente vai estar estudando hoje. Então, o que é o capitalismo? Ele é um sistema econômico no qual o principal objetivo ele vai se dar pela obtenção do lucro e da proteção da propriedade privada. O acúmulo de capital, tanto pelos governos quanto pelos indivíduos, ela vai ser representada na forma de bens e de dinheiro. Uma das principais características do capitalismo vai ser a divisão da sociedade em duas classes. A gente então tem os trabalhadores livres, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Pobre é uma coisa triste. E a gente também tem o empregador, que seria o capitalista, o proprietário dos meios de produção, é aquele que contrata os trabalhadores livres para a prestação de serviços e para a fabricação de produtos. Sou rica! Eu sou rica! O empregador vai estar sempre visando o lucro e o abastecimento do mercado consumidor. No capitalismo, a comercialização dos produtos ela vai ser realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas elas vendem os seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda. Ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e que estão em estoque, e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Vamos pegar como exemplo uma indústria automobilística. Essa indústria ela vai ter que ter um empregador, que é o capitalista, que são os sócios dessa indústria. São eles os donos de todas as máquinas usadas na produção dos carros e de tudo que envolve a distribuição de tudo que é produzido ao final desse processo. Os trabalhadores livres, eles vão então trabalhar para essa indústria e ao final do mês eles vão receber uma retribuição das suas atividades. Ao final de todo o processo de produção, depois que os carros são vendidos, os capitalistas eles recebem o dinheiro pago pelos compradores. Desse dinheiro, uma parte vai ser paga em salários para os trabalhadores livres. Outra parte, ela vai ser destinada aos impostos, taxas e custos. E o restante desse dinheiro, ele vai ser todo o lucro da indústria, ou seja, esse lucro ele pode ir para os sócios, pode ser reinvestido na empresa para ampliação de suas atividades, enfim. Mas fica nítido que quem fatura mais dentro desse processo vai ser o empregador, o capitalista. O capitalismo, esse sistema que a gente vai estudar, ele vai ser dividido em 3 períodos. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e, por fim, o capitalismo técnico, científico e informacional. O capitalismo comercial vai ser a primeira fase do capitalismo. Essa fase foi uma fase constitutiva do sistema capitalista e ela se iniciou lá no século XV, tendo como base as trocas comerciais.
Essas trocas comerciais, elas envolviam tanto as sociedades de um mesmo local, quanto de países diferentes. Devido à expansão marítima europeia e à formação de colônias, como por exemplo a colônia do Brasil, que pertencia a Portugal, se estabeleceu um cenário econômico internacional. Esse cenário ele era chamado de divisão internacional de trabalho. E consistia nas colônias exportando matérias-primas e as metrópoles produzindo mercadorias. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Aqui no Brasil era produzida a matéria-prima, como a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela era então exportada lá para Portugal, que era a nossa metrópole. E em Portugal era produzido o açúcar. Esse açúcar ele voltava novamente para a colônia. No caso, o Brasil, porque nesse período do capitalismo comercial, as metrópoles abasteciam as colônias. Nesse período, o sistema econômico ele era chamado de mercantilismo. O mercantilismo ele é caracterizado pelo acúmulo de territórios, matérias-primas e metais preciosos por parte das nações, dos países. Além disso, nas trocas comerciais, cada país procurava exportar mais do que importar, a fim de estar obtendo uma balança comercial favorável. Ainda dentro do capitalismo comercial, a gente tinha a manufatura como modo de produção predominante. Esse modo de produção, ele consistia na divisão da produção em tarefas destinadas a vários trabalhadores, já que nesse período não se existia muito maquinário. O trabalho ele era feito pelos trabalhadores. É também durante o capitalismo comercial que vai surgir a moeda. Com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, houve a troca do trabalho manual pelo trabalho mecânico nas indústrias. Com o surgimento então da máquina a vapor e com a expansão das indústrias, o capitalismo ele se reinventou e atingiu então uma nova fase, deixando de ser um capitalismo comercial e passou então a ser um capitalismo industrial, que vai se iniciar então lá no século XVIII, a partir da Revolução Industrial. Os sistemas de produção, eles também foram alterados e ficaram marcados pela substituição dos produtos manufaturados por produtos industrializados. Os produtos industrializados, eles foram tomando conta do cenário mundial por meio do desenvolvimento do sistema fabril de produção e da urbanização. Durante o capitalismo industrial, a doutrina do liberalismo econômico ela ficou estabelecida. O liberalismo econômico ele defendia que o Estado não deveria comandar a economia, que seria regulada pelas leis de mercado e um possível equilíbrio dos preços e dos custos do produto. Nesse período, também se iniciou o êxodo rural em grandes centros urbanos da Europa, levando ao aumento expressivo da população nas cidades. A divisão internacional do trabalho, ela se concretizou da seguinte maneira durante o capitalismo industrial. As colônias abasteciam então as metrópoles com os produtos primários. Então, as colônias enviavam para as metrópoles produtos primários. E cabia, então, às metrópoles o envio dos produtos industrializados para suas colônias. É importante lembrar que a aceleração dos processos industriais nessa fase do capitalismo, ela trouxe diversos problemas para a população. Entre eles, a gente pode citar as condições precárias de trabalho,
os baixos salários e também o aumento do desemprego. Em meados do século XIX, surge a terceira fase do capitalismo, que é chamada de capitalismo financeiro. Ela vem com o grande desenvolvimento das técnicas industriais pelas descobertas de novas fontes de energia. O capital, que foi se acumulando pela burguesia, financiou todo esse desenvolvimento tecnológico que permitiu o surgimento do capitalismo financeiro. A economia, principalmente dos países mais desenvolvidos, ela passou por um processo de financiarização. Antes, centrada no poder industrial, passou agora a focar no poder financeiro das empresas. Um marco do capitalismo financeiro foi a integração entre centros de pesquisas e fábricas. Esse fato, ele aproximou a tecnologia e os meios de produção, contribuindo para que esse período ele ficasse conhecido também como a Segunda Revolução Industrial. O capitalismo técnico-científico-informacional, ele tem início em meados do século XX, ocorrendo então logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período ele se estende até os dias atuais. Então, hoje, nós vivemos em um sistema político capitalista, técnico-científico informacional. Entre as suas principais características está a forte interdependência entre o conhecimento científico e o meio industrial. Por isso, esse período ele também está dentro da terceira revolução industrial. O capitalismo informacional ele passou a considerar a pesquisa científica essencial para o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia, entre elas a eletrônica, a robótica e as de biotecnologia. O capitalismo informacional ele também criou novos ramos industriais, como a informática, as telecomunicações, a mecatrônica e também a biotecnologia. Através dos computadores, dos smartphones, através da internet, o capitalismo está se relacionando diretamente com a sociedade da informação.